Programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens do AltV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar a partir de agora, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, e tem a retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, a partir das 5 da tarde, e às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Você é o nosso convidado pela próxima hora. Fique com a gente, curta, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas plataformas digitais, nas redes sociais. Participe também fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje, sempre pelo WhatsApp, 973350038, 973350038. Sua interação, você sabe, é sempre bacana aqui com a gente. E hoje é quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É a parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. E vamos conhecer agora os nossos convidados de hoje, aqueles que vão analisar, vão debater os temas por aqui propostos. Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público de Contas, junto ao TCU, diretor do Movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, doutor Júlio? Bem-vindo. Tudo bem, Mauro. Mais uma vez, uma alegria participar do programa. Obrigado sempre pela presença aqui com a gente, pela colaboração, também com a gente na nossa jornada de hoje aqui do Gente do MPD que Fala, a doutora Viviane Cursino, vice-presidente da Comissão de Mediação da OAB Taubaté. Tudo bem, doutora Viviane? Olá, boa tarde, obrigada pelo convite, um prazer, tudo bem. Obrigado pela presença. Doutor Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, é a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado. Tudo bem, Antônio Carlos? Bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Que coisa boa estar entre vocês novamente. É uma grande honra. Tenhamos um bom programa. Vamos lá. E também na nossa bancada do Gente do MPD que Fala de hoje, doutora Jordana de Matos Nunes Rolim, presidente da Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos. Tudo bem, doutora Jordana? Bem-vinda aqui com a gente. Olá, Mauro. Uma boa tarde a todos e todas. Um prazer e uma alegria participar desse programa ao lado de tantos colegas e tão autorizados para debatermos esses temas. Obrigado pela presença, doutora Jordana. Só vou pedir uma gentileza, só afaste um pouquinho da tela, tá? Para poder ficar com um enquadramento melhor. Ok. Isso, um pouquinho mais para trás, para poder ficar com um enquadramento melhor para todo mundo que está acompanhando a gente nas redes sociais e também na transmissão da TV Aberta São Paulo. Bom, gente, vamos ao nosso primeiro assunto do Gente do MPD que Fala de hoje, para dizer que o Tribunal de Contas da União decidiu que o presidente Lula não precisa devolver o relógio de ouro Cartier avaliado em R$ 60.000, que ele recebeu de presente, ganhou de presente em 2005, durante o seu primeiro mandato como presidente da República. Por maioria do Tribunal de Contas da União, prevaleceu o entendimento do ministro Jorge Oliveira, que disse que, como não existe uma lei específica sobre presentes presidenciais, não caberia ao TCU editar uma norma a respeito de devoluções ou não desses presentes. Olha, em 2016, o TCU estabeleceu algumas regras a respeito disso, sobre esses presentes, mas que não poderiam ser aplicadas em 2005, conforme o entendimento da área técnica do tribunal. Diante disso tudo, o que acontece agora? Até os presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro também não precisarão ser devolvidos. É uma decisão que não é definitiva, não é, procurador Júlio? Porque, como eu destaquei aqui na nossa nota, enquanto não houver uma lei específica a respeito, vai ficar do jeito que está. Os presidentes, ou seja, o presidente Lula e ex-presidente Bolsonaro, não precisam devolver nada. Por essa decisão, o efeito é esse, né? Nós debatemos esse tema um tempo atrás aqui no programa, quando surgiu a questão das joias da Arábia Saudita, e só rememorando, assim, essa matéria nunca foi tratada em lei. Isso era uma falha até que nós apontávamos. Mas havia um tratamento jurídico, era matéria regulada por decretos e portarias da Presidência da República e que foi mudando a cada Presidência da República, até porque o presidente é uma pessoa que acaba sendo interessada nessa regulamentação. Mas nunca foi assim um vazio jurídico, não existia norma nenhuma, existiam normas
E o que o TCU julgou em 2016 é como essas normas deveriam ser aplicadas. Então, e estabelecendo claramente uma distinção entre os bens que poderiam ser incorporados ao acervo pessoal do presidente e aquilo que é o acervo da presidência da República. E um dos principais critérios é que bens de alto valor não podem ser tidos como bens personalíssimos, que podem ser incorporados ao acervo pessoal. Então, os bens personalíssimos que podiam ser incorporados são aqueles simbólicos, que se desgastam com o próprio uso, como uma camiseta, um boné, uma caneta de baixo valor, é, uma bebida que o presidente pode ganhar e, ao celebrar em alguma situação, a própria bebida vai ser consumida e também não faz sentido guardar eternamente porque ela vai também estragar. Enfim, são coisas que não têm sentido maior serem armazenadas. Mas joias, relógios de alto valor, evidentemente que não pode ser tido como algo personalíssimo, no meu entendimento, ao contrário do que foi o entendimento do tribunal. O que o ministro Anastasia disse, ele era o relator, ele dizia que essa decisão do tribunal estava correta, mas não podia ser aplicado a fatos de 2005. Então, se aplicaria tudo posteriormente a 2016 e atingiria, então, o ex-presidente Bolsonaro. O ministro Alton divergiu nessa linha do que eu estou explicando, que o tribunal não estava inovando nem estava legislando, estava só dizendo que as normas já diziam de uma maneira mais clara para que não houvesse dúvida. Mas surgiu esse terceiro voto, essa terceira visão do ministro Jorge Oliveira, no sentido de que não, essa matéria tem que ser tratada por lei, enquanto não houver lei, ficamos no vazio, vale tudo. Né? A conclusão lógica é que hoje nós estamos no vale tudo, como se não houvesse nenhum decreto, nenhuma regra da presidência da República. Enfim, eu discordo da decisão do tribunal, né? Acho que foi um equívoco, né, que não contribui para a melhoria da moralidade administrativa, até porque você abre margem a recebimento de presentes de qualquer valor, né, de US$ 1 milhão, de US$ 700 mil. Quer dizer, um presidente da República agora pode ganhar uma Ferrari de presente, sabe-se lá de quem, e sabe-se lá por quê. Pode ganhar uma joia de US$ 1 milhão. Não faz sentido, né? Isso realmente é um equívoco e eu não acredito que o Congresso Nacional vai se animar a regular isso rapidamente, né? Enfim, até porque é bom que regule, é ótimo que regule, mas não era absolutamente necessário para que houvesse uma disciplina. É bom que regule, é ótimo que regule, conforme as suas palavras, procurador Júlio. Agora, uma lei específica a respeito vai depender, evidentemente, da vontade política de todos, né? Congresso Nacional, enfim, Executivo e tudo mais. Agora, a gente corre um risco muito grande, além desses que o senhor destacou agora, de repente ganha uma Ferrari, ganha outros presentes de valor alto, né? Mas na hora que surgir de fato a lei, esses presentes que já estão em poder do atual presidente, do ex-presidente, já podem ter tido outros destinos, podem ter sido vendidos, enfim. Então, corre-se um risco extra aí, paralelo, né? Assim, uma nova lei vai atuar só para o futuro. Ela não vai regular o passado, né? Ela não vai retroagir para confiscar bens que já foram incorporados ao patrimônio pessoal. Como você disse, o carro pode ter sido vendido, a joia pode ter sido alienada, não haverá possibilidade da lei regular o passado. Enfim. Doutora Viviane Cursino, seu entendimento sobre esse Mas nosso primeiro... Sim, só para doutor. concluir, É, assim, o Supremo Tribunal Federal pode pensar diferente do TCU, né? verdade. Então, nos casos que estão em curso no Supremo, pode ser que o Supremo diga, olha, TCU, você decidiu aí, mas eu não concordo com você, a meu ver, a matéria estava bem regulada e o entendimento do Supremo é esse. E, obviamente, o que prevalece é o Supremo. Mas aí alguém vai ter que provocar o Supremo para isso. Já tem a questão das joias da Arábia Saudita lá sendo discutida no Supremo, então já é uma ocasião em que o Supremo pode decidir. Sim. Doutora Viviane Cursino, seu entendimento sobre esse nosso primeiro tema, o TCU, então,
fazendo esse liberou geral aí com os presentes, tanto recebidos pelo presidente Lula quanto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, assim, a gente tem, né, nas cadeiras da faculdade de Direito, a gente tem a disciplina, a gente tem ética, né, a moralidade, o que é moral, o que é legal ou não. Então, assim, eu particularmente sou filha de funcionários públicos, então eu cresci com o que não se aceita, porque não se sabe se vai vir um pedido, qual é a intenção, de onde vem, né? Como bem falou anteriormente, assim, e aí daqui a pouco a gente vai ganhar presentes de quanto, de que origem, com qual finalidade, né? Então, isso realmente precisa ser regulado, tendo em vista que o critério de moralidade ele anda volátil, precisa de regulamentação, acho que o mais rápido possível, Sim. infelizmente. Doutor Antônio Carlos, sua palavra, sua análise. A análise técnica, jurídica, já está muito bem feita. Então, me cabe uma abordagem política. Tá? O que nós vemos é, infelizmente, uma desprofissionalização das nossas estruturas jurídicas, que deveriam estar cada vez mais profissionalizadas, né? Os nossos tribunais cada vez mais tomando decisões políticas mais do que técnicas. Então, nós nos vemos diante dessas situações. E isso reforça muito que nós entendemos que é saudável para toda a sociedade que essas estruturas sejam estruturas profissionalizadas, passem pelo crivo dos concursos públicos, não pelas indicações políticas, mesmo conselheiros, ministros de Tribunal de Contas, de uma maneira geral. Nós defendemos sempre que, para não cairmos nesse tipo de problema, como que estamos debatendo aqui agora, nós tenhamos uma profissionalização crescente e não diminuída das estruturas de Estado. Quais os riscos, doutor Antônio Carlos, para a institucionalidade com tribunais tomando decisões políticas e não técnicas, no caso aqui o TCU? Nós corremos o risco de ficar ao sabor dos acontecimentos do momento. Em vez de termos políticas perenes, políticas de Estado, que servem como condução do comportamento da sociedade como um todo, como bem falou a doutora Viviane. Eu aprendi assim, isso vem com a cultura, né? Então, esse processo cultural fica bastante prejudicado quando nós tiramos essa profissionalização e colocamos decisões políticas ao sabor do momento. Doutora Jordana, sua análise, o TCU decidiu, portanto, que o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro, por hora, não precisam devolver os presentes caríssimos, né, recebidos por eles. Perfeito, Mauro. Mauro, eu concordo integralmente com o ponto de vista que foi trazido pelo doutor Júlio, né? Nunca houve um vazio normativo, né? Do ponto de vista técnico-jurídico, esse tema ele era sim normatizado, né? E deixar, relegar, né, essa normatização ao Congresso Nacional, como muito bem pontuado pela doutora Viviane também e pelo doutor Antônio Carlos, vai deixar que o tema se torne suscetível a contingências políticas do Congresso Nacional, né? Então, de fato, do ponto de vista da moralidade administrativa, me parece que faz muito mais sentido, né, que atende muito mais ao princípio da moralidade, que os presentes, né, as joias, enfim, presentes de alto valor, não possam integrar o patrimônio daquele que o recebeu, porque, né, não podem ser tidos como algo personalíssimo, né? Ao passo que itens, né, objetos que tenham um caráter simbólico, né, aí sim podem né, integrar ali, o patrimônio daquele representante que o recebeu. Mas um entendimento diverso, a meu ver, iria, de fato, contrariar a moralidade administrativa, né, e acho que essa regulamentação ao sabor, né, das contingências políticas do Congresso Nacional podem deixar aí, né, uma grande insegurança para essa temática.
Vamos seguir, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala no ar, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, pela 365, a sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, retransmissão às 5 da tarde, desculpe, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Próximo tema, para falar do Tribunal de Justiça de São Paulo, que suspendeu a lei que institui o programa Escola Cívico-Militar, criado pelo governo Tarcísio de Freitas. Isso até que uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela APOESP, o Sindicato dos Professores da Rede Estadual aqui de São Paulo, seja julgada pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão foi tomada pelo desembargador Figueiredo Gonçalves. A lei foi sancionada em maio, com a intenção de adotar o chamado Currículo Paulista. Também prevê que a Secretaria de Segurança Pública indique policiais militares da reserva para atuar como monitores, desenvolva atividades extracurriculares e organize a disciplina e a segurança nas unidades. Os críticos alegam que o programa vai contra a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e que a presença dos policiais militares aumentará os casos de abuso de autoridade contra os estudantes. Doutor Antônio Carlos, eu começo com você a respeito desse tema. Você que atua aí na área da defesa das carreiras e atividades típicas de Estado, que confusão há nessa história toda, onde se aponta a inconstitucionalidade dessa lei? Me parece que essa discussão vai, inclusive, render ainda bastante controvérsias, porque há posições bastante antagônicas e muito fortes em ambas as situações. O que me parece, de fato, que com toda a atenção que nos merece a Polícia Militar, né, me parece que a questão de colocar policiais militares, com a doutrina, né, com todo o preparo natural da carreira militar, talvez seja um pouco forte para essa estrutura. É um entendimento meu. Por exemplo, você tem nos municípios, né, as guardas municipais, que também podem fazer um bom trabalho nesse sentido e teriam uma proximidade maior em termos de tato e conduta junto à sociedade, para evitar essa visão de que pode aumentar essa questão de abuso de autoridade, né? Que não é, eu acho que nem é o caso exatamente porque é da natureza da Polícia Militar esta formação. Talvez saindo deste condão, dessa coisa rigorosa da Polícia Militar, do sistema militar, nós tenhamos uma outra condição. Penso que é uma atitude que pode depender, inclusive, de situações mais localizadas. Mas eu teria que fazer uma abordagem um pouco diferente num outro momento. Por enquanto, digo que essa questão não me parece ser adequado colocar policiais militares, né, para esse acompanhamento. Eu só acho ter algum zelo em relação a isso, com todo o respeito que nos merece a Polícia Militar. Doutora Viviane, o fato é que há muita polêmica mesmo. Os críticos dizem que essa medida, essa lei fere a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou seja, o Estado não poderia legislar a respeito das questões de educação, porque tem lei federal para isso, mas tem muita ideologização neste tema, como em tantos outros no país hoje em dia, né? Isso tudo dificulta o debate, né? Sim, olha, isso foi até interessante, que ontem à noite foi o tema de discussão nosso da aula do mestrado, né? Então, tinha uma doutora em educação e ela estava comentando realmente que, assim, por que não investir nos professores, na capacitação dos professores, no salário dos professores, na estrutura das escolas? Ali sim a gente vai ter realmente uma nova maneira, assim, o apreço pela escola, pela profissão, pelo educador, dele saber que ele vai ter estrutura para trabalhar, que ele tem um bom salário para trabalhar, que ele pode morar um pouco melhor, ele pode se alimentar melhor, que aquele aluno vai ter pelo menos
o básico, vai ter caderno para estudar, ele vai conseguir ir à escola. Então, assim, o problema ele é muito maior do que tentar resolver dessa maneira, né? Eu não acredito que assim, pode até parecer utópico, mas se a gente tem uma educação de qualidade e se o professor, que é a principal ferramenta disso tudo, for realmente valorizado e tiver uma capacitação para isso, adequando à necessidade atual, que é interdisciplinar, até mesmo para as crianças poderem entender a violência, o que é necessário, a disciplina, talvez não fosse necessário chegar a esse ponto que fica tão controvertido e acaba polarizando mais ainda. Sim, você já coloca que umas crianças que estão numa escola X, numa escola Y, já nessa posição antagônica, né? Acho que seria estimular. Assim, a gente já está vivendo, né, uma época como se fosse a Arena e MDB, seria estimular que isso perdure. Sim. Procurador Júlio Marcelo, a gente, em tantas áreas, a gente já debateu aqui, já analisou aqui a necessidade de políticas de Estado, né, para a definição das coisas, e não políticas de governo, deste ou daquele presidente de plantão. E a gente tem uma política de Estado para a educação, e aí essa ideologização toda, né, porque cada um quer puxar para o seu lado. Pois é, Mauro. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que realmente tem que ter a política de Estado, mas eu acho que no campo da educação, que cabe ao governo estadual conduzir, deve haver algum espaço para alguma experiência, alguma experimentação de modelos que podem melhorar, não é para ir contra o modelo anterior, né? Sim. Pode ser que em algumas escolas, pelo que eu entendi, as escolas estavam se inscrevendo para aderir ao modelo. Não era algo compulsório. Então, havia a voluntariedade da escola em aderir. Pode ser que algumas escolas em áreas dominadas por tráfico, pode ser que seja muito interessante para os alunos ter a presença de policiais militares ali, pode dar uma sensação de segurança melhor para os pais, para os filhos, para os alunos que estão ali, em atividades de monitoria, de contraturno. Essa presença desses policiais militares poderia ser algo benéfico. Pelo que eu entendi, eles não vão invadir a sala de aula e substituir o professor para dar uma doutrina militar, enfim. Então, eu acho que a gente está perdendo a oportunidade de ter uma experiência, né? Geralmente, quando você tem um modelo alternativo, você escolhe algumas escolas, faz um projeto piloto para verificar se esse projeto piloto dá melhores resultados ou não. Se não der, você descontinua. Se der, você verifica se aquilo é replicável, o quanto que aquilo pode ser replicável, pode ser expansível para a rede. Não quer dizer que toda a rede tem que funcionar daquela maneira, né? Então, assim, tem que ter um pouco mais. Eu acho que não existe um modelo único, tem que ter um pouco mais de liberdade para experimentar formas de organização, visando o que no final? Melhores resultados educacionais. E o melhor resultado educacional passa por um ambiente de segurança, né? Quem estuda numa escola de periferia, inclusive muitas vezes os professores mesmos se queixam, né? Que são muitas vezes afrontados dentro da sala de aula por alunos que fazem ameaças até físicas e que o professor, se reprovar ou se der uma nota ruim a certos alunos, são vistos ali como elementos mais, pessoas mais perigosas, criadas num ambiente de violência, o professor se sente intimidado. Então, veja que tem muitos lados nessa conversa, é uma conversa com muitos cantos. A meu ver, o fato das escolas poderem se voluntariar, se elas estão se inscrevendo, houve reuniões com os pais antes, e os pais também manifestaram a anuência, a vontade. É um sinal de que a experiência deveria ser tentada. Por 1, 2 anos, fazer uma política pública começa assim: você tem um projeto piloto, você faz a avaliação e depois tira as conclusões. Eu estou sentindo que estão tirando as conclusões previamente, né? Uns defendendo que, olha, vai ser maravilhosa a salvação do Brasil, e outros estão dizendo que vai ser o fim da educação no Brasil, né? Que vai ser a volta da ditadura militar. Acho que nem uma coisa nem outra. Eu acho que é uma experiência que poderia ser positiva, mas que nós não vamos saber se a justiça não permitir, né? Eu penso assim, é uma coisa mais intermediária, nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
Doutora Jordana, esse puxa de lá, puxa de cá, isso é, claro, é a culpa da polarização. Agora, esse olhar, né, como o doutor Júlio apresentou, da abertura para experimentação, enfim, isso, claro, que depende Isso é pragmatismo puro, depende de diálogo, de bom senso ou de consenso, né, de consenso mínimo, que é o que a gente não vê neste ambiente que a gente está vivendo, onde cada um quer exatamente o seu lado, né? Perfeito, Mauro. Me parece, ao que nos consta, né, 18 escolas da cidade de Piracicaba, né, haviam se inscrito, né, para participar desse programa, né, em caráter ali experimental. O que eu penso a questão da segurança nas escolas, ela é um reflexo de problemas sociais muito profundos, né? E que talvez uma solução de apenas é, colocar, né, enfim, policiais ali dentro das escolas, ali na área, né, não iria certamente solucionar, porque não há soluções simples para problemas complexos e profundos, históricos da nossa sociedade, né, como é o caso da segurança nas escolas. Então, é, haveria muitas outras frentes, né, de atuação para que políticas públicas possam ser desenvolvidas, garantindo, né, uma maior segurança, inclusive, como a doutora Viviane bem colocou, o investimento na capacitação de professores, na educação em direitos, né, na qualificação do trabalho que é desenvolvido pelos professores do Estado de São Paulo, enfim. E a suspensão aconteceu até que o Supremo Tribunal Federal possa se manifestar e possa formar um entendimento com relação à constitucionalidade ou não dessa previsão, né? Foi apenas uma suspensão no sentido de que o tema será debatido, será discutido pelo Supremo Tribunal Federal e até lá fica, então, suspenso o programa, né? Como o programa não chegou a ser implementado, eu acho que o doutor Júlio também traz um ponto de vista muito interessante, porque nós estamos aqui falando numa perspectiva abstrata, porque nós não temos ainda uma visão de como esse programa foi implementado, de como ele foi desenvolvido, em que termos ele aconteceu, né, dos resultados que ele pode ter, que ele pode alcançar, o que ele teria alcançado, né? Então, também um pouco, de fato, acho que o doutor Júlio traz um ponto importante, que nós falarmos abstratamente de algo que não podemos, né, ver na prática como se daria, que consequências traria, que benefícios traria. Acho que o fato de ter sido possibilitado que as escolas se inscrevessem para o programa, que as escolas manifestassem interesse, já reflete, de certa forma, talvez uma margem, né, de discricionariedade para que aquela escola possa avaliar. Né, nós estamos aqui numa área de extrema vulnerabilidade, com um histórico de violência nas escolas muito elevado. Para nós, na nossa realidade, esse programa pode ser interessante, né? Então, a gente já pressupõe que aquelas escolas que se inscreveram, de alguma forma, podem, né, realizar esse juízo, né, de conveniência e oportunidade com relação à pertinência da aplicação do programa naquela realidade. Isso é algo que poderia, de fato, caso o programa tivesse sido levado adiante, tivesse sido implementado, poderia possibilitar que nós tivéssemos uma visão mais concreta da implementação do programa, né? Mas eu acho que haveria, para além dessa frente, haveria outras frentes de investimento na educação para sanar o problema da segurança nas escolas, né? Investimento em educação pública de qualidade, investimento na qualificação, na estruturação das escolas, investimento na capacitação de professores, nos melhores salários, enfim, muitas frentes de atuação, né? Como não poderia deixar de ser, por ser o reflexo de um problema social muito complexo, né? Que certamente não seria inteiramente solucionado apenas por meio da colocação de policiais ali de maneira ostensiva nas escolas. Agora, de fato, por nós não termos tido a oportunidade de ver a implementação do programa na prática, né, nós falamos aqui, o debate acaba se restringindo a um viés mais abstrato, né, e não podemos formar um convencimento, uma opinião mais avalizada a partir da experiência concreta.
Muito bem, vamos seguir. Próximo assunto aqui no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É sempre o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Ontem, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, alegando a inconstitucionalidade das chamadas emendas PIX. São aquelas verbas distribuídas por parlamentares às prefeituras municipais, aos governos estaduais, sem a necessidade de prestação de contas, de projetos, de convênios ou qualquer outra justificativa. O Paulo Gonet entende que as emendas PIX enfraquecem enfraquecem o controle do Poder Executivo e comprometem a fiscalização do TCU, prejudicando a transparência dos recursos públicos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que será o relator dessa ação, já havia determinado que o governo só libere esses recursos após a apresentação de planos de trabalho e que o TCU e a CGU, a Controladoria Geral da União, realizem as auditorias. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou a intenção de recorrer da decisão do ministro Flávio Dino. Procurador Júlio, que dificuldade de se entender, né, a gente está falando de dinheiro público, né, e que precisa ter transparência, precisa ter apresentação de projeto, a gente precisa saber para onde o imposto pago por cada um de nós está sendo usado, está sendo aplicado. Pois é, eu tive a oportunidade de participar numa audiência pública na Câmara dos Deputados quando essa PEC que estava criando as emendas PIX estava sendo debatida. E eu fui lá dizer que era inconstitucional, que estava errado, que violava a transparência, o dinheiro é da União, então não tem como entregar para o município gastar como ele quer, a União tem que dizer como, se ela concorda ou não com a forma como o dinheiro vai ser gasto. E dizendo também, que é um ponto que eu não vi abordado ainda nas discussões recentes, que não cabe à União escolher um município, quer dizer, a Constituição proíbe que a União faça um tratamento discriminatório de um estado em relação ao outro, de um município em relação ao outro. Então, se não tem projeto, é uma simples doação de dinheiro para o município gastar como quiser, significa que eu estou discriminando, que um município que tem 10 mil habitantes pode receber 100 mil reais, ou 1 milhão de reais, ou 15 milhões de reais de uma emenda PIX, e um outro que às vezes tem uma população maior pode não receber nada porque não é a base eleitoral do deputado. Então, isso é gratuito, arbitrário, não tem uma justificativa. Quando você tem um projeto, não, olha, aqui nós vamos construir um centro poliesportivo porque essa cidade é carente, não tem, ou porque aqui nós vamos pavimentar uma rua, enfim, que está tendo erosão, etc. Você tem como discutir o mérito da alocação do recurso. E a alocação do recurso se justifica pela qualidade, pelo mérito do projeto que foi aprovado. Quando não tem projeto nenhum, vira uma mera doação, isso é uma política discriminatória. Além disso, né, foi pensada justamente para não ter controle. O que os parlamentares deixavam claro é que eles não queriam que tivesse projeto, prestação de contas, fiscalização. Não, é para ter liberdade mesmo. A tônica era essa. E isso viola a Constituição por esses argumentos que eu coloquei aqui, que o Flávio Dino está acolhendo também. E essa ação da PGR agora, vem se somar à ação da Abrage. A Abrage foi muito oportuna e muito corajosa em fazer esse questionamento no Supremo. Meus parabéns à Abrage por essa ajuda ao país. Esse ingresso da PGR agora dá mais peso institucional para essa discussão, né? Enfim, é um caminho que o Congresso Nacional tem adotado nas últimas décadas, de aumento cada vez mais do poder do parlamentar de alocar recursos onde ele quer. Ele criou primeiro as emendas impositivas, depois vem essas emendas do orçamento secreto, que abocanhou uma fatia imensa do orçamento, distribuído sem transparência, o Supremo mandou suspender. Agora tem as emendas PIX, que também tem uma discricionariedade absurda e o valor é muito grande, quer dizer, tem mais dinheiro na mão dos parlamentares para distribuir para os seus redutos de maneira arbitrária do que a União tem para fazer investimentos importantes em infraestrutura no país. Isso não tem paralelo em lugar nenhum do mundo, né? Em lugar nenhum do mundo funciona assim. Então, Sim. isso, em muito boa hora, o ministro Flávio Dino colocou
um basta nisso e fez um freio de arrumação aí. Doutora Jordana, o Brasil é muito grande, temos mais de 5.500 municípios, muitos deles bastante pobres, enfim, que a própria arrecadação local, às vezes, paga só a folha de pagamento ali dos funcionários da prefeitura. Então, tem muitos parlamentares que são mais importantes até do que o próprio prefeito, trazendo verbas a partir das emendas, enfim. Aí querem construir uma ponte, querem comprar ambulância, enfim, querem fazer a sua contribuição. Agora, vamos combinar, né, que essas situações, muitas vezes, elas são mais para o deputado fazer presença ali eleitoral e ter os seus votos do que ajudar o município, né? Sem dúvida, Mauro. Nós sabemos, né, que os municípios necessitam de recursos, de repasses, né, de recursos públicos advindos tanto da União quanto dos estados, né, para executar suas políticas públicas, né? Os tributos municipais, eles são insuficientes para fazer frente, né, às políticas públicas que os municípios, né, precisam custear. Então, sem dúvida nenhuma, esses repasses, né, tanto da União quanto dos estados aos municípios, é muito importante para que os municípios possam desenvolver as suas políticas públicas, mas é evidente que, em se tratando de recursos públicos, nós precisamos de instrumentos não só para rastrear, né, esses recursos, a distribuição desses recursos, né, instrumentos de transparência para que nós possamos, enquanto sociedade, saber o caminho que esses recursos estão percorrendo, né, como também, quando nós falamos de insuficiência de recursos, né, para que todos os municípios possam ser contemplados, nós precisamos também de critérios de distribuição desses recursos, né? Então, nesse sentido, me parece também acertada a decisão do ministro Dino, no sentido de exigir, né, minimamente que sejam apresentados planos de trabalho, qual é o objeto, né, a ser executado, se é uma obra, se é uma reforma, qual é a política pública que será contemplada, qual é a finalidade, né, daquela política pública, qual é o prazo de execução, né, são medidas mínimas, né, de transparência e de não discriminação, como muito bem colocou o doutor Júlio, né, quando a gente, para que nós possamos justificar a distribuição do recurso em favor de determinado município em detrimento de outro, nós precisamos de critérios e nós precisamos de transparência, né, de uma mínima apresentação, né, de um plano de trabalho, de uma mínima motivação para que possamos justificar a distribuição de um recurso para determinado município em detrimento de outro. Então, né, a expectativa é de que o Supremo Tribunal Federal possa, né, reafirmar de maneira unânime a posição que foi trazida pelo ministro Dino. Sim. Doutora Viviane, sua análise sobre o tema, Procuradoria-Geral da República solicitando a inconstitucionalidade das emendas PIX. Não, eu acho que assim, né, a colocação tanto do doutor Júlio como da doutora Jordana foram perfeitos, né? Até porque assim, o cidadão tem que saber, poder escolher em quem ele vai votar, o que chegou no município e para onde foi destinado aquele dinheiro, de que maneira foi, né? A gente sempre fala, né, no combate à corrupção, a gente precisa saber qual é o caminho que o dinheiro está fazendo. Então, a gente precisa de meios, que tudo seja de uma maneira mais transparente, né? Que são inclusive princípios da administração pública, né? O direito administrativo em si, então é extremamente necessária essa transparência para poder ter a rastreabilidade do dinheiro, aonde ele vai ser empregado. Doutor Antônio Carlos, sua análise? Mauro, corretíssima abordagem jurídica, técnica do doutor Júlio, da doutora Jordana e da doutora Viviane, e correta a decisão do ministro, do ministro Flávio Dino. Só me cabe, de novo, infelizmente, fazer uma abordagem que é recorrente, né? A famosa frase de Ulisses Guimarães dos anos 90 ainda: se você acha ruim o atual Congresso, espere até ver o próximo. Desculpe eu recorrer com frequência a isso, Mauro, mas é que salta aos olhos, né? Sem crítica, por favor, individualizada aos componentes do Congresso Nacional, mas uma crítica à estrutura como vai sendo construída. Então, eles agora
experimentaram o gosto de poder mandar dinheiro para onde eles quiserem, como eles quiserem. Gente, isso se não colocar um freio, até para eles mesmos vai ser um desastre, porque as consequências sociais disso serão desastrosas e a todos afetarão. Então, é correta a decisão, tem sim, e acho que até a sociedade deveria se mobilizar até mais fortemente para que isso não coisa bem colocado pelo doutor Júlio Marcelo, que essas questões têm que ser provocadas, inclusive, por vários setores sociais. Bom, vamos sair do mundo político agora, vamos falar um pouco do mundo corporativo. A nota aqui é a seguinte: a Confederação Nacional do Comércio realizou sua primeira pesquisa sobre consumo consciente, revelando que mais de um terço dos consumidores considera práticas empresariais, como o tratamento de funcionários, proteção ambiental e casos de corrupção nas suas decisões de compra. Vejam só, Felipe Tavares, que é o economista-chefe desta confederação, a Confederação Nacional do Comércio, destacou à jornalista Miriam Leitão, no seu blog, no jornal o Globo, que as decisões internas das empresas impactam diretamente a imagem e a reputação das companhias. A pesquisa revelou que mais de um terço dos consumidores evitam marcas envolvidas em desrespeito aos empregados, rejeitam empresas envolvidas em fraudes e que desrespeitam o meio ambiente. Eu quero ouvir as mulheres a respeito desse tema pelo seguinte: as mulheres aqui têm a decisão de compra em quase a totalidade das vezes, né? A gente tem observado isso, enfim. Então, o olhar das mulheres em relação a essas questões que envolvem as empresas. Doutora Viviane, eu começo com a senhora. Eu acho sensacional, eu acho que isso faz parte do desenvolvimento humano, faz parte da conscientização das pessoas em combater trabalho infantil, trabalho escravo, até mesmo quando a gente fica sabendo o trabalho discriminatório da mulher em empresas que a gente acaba sabendo em notícias que a mulher está ganhando menos, empresas que utilizam ainda animais como testes, né? Eu acho, sim, sensacional, que isso cresça cada vez mais. É muito importante isso, né? Não é só a empresa, é o consumidor tem que ser consciente disso, né? E assim, realmente, normalmente nós que vamos mais às compras, e eu procuro sim, né? Essa responsabilidade social, se a empresa se preocupa também em desenvolver alguma atividade social, se ela procura ter uma creche boa para os filhos desses funcionários, né? É um ambiente salutar. A gente sabe de empresas, existem empresas nacionais que são excelentes, elas são famosas, a gente vê as pessoas até procuram a vaga de empresa, o critério de seleção, porque é uma empresa realmente humanizada, de acordo com aquilo que a gente espera, da dignidade humana mesmo. Eu acho sensacional que isso aumente cada vez mais. Doutora Jordana, a sua análise, Confederação Nacional do Comércio, nessa pesquisa, aponta então que mais de um terço dos consumidores, homens e mulheres, mas aqui é claro que o ponto mais forte das mulheres, que atuam aí na decisão das compras, em grande parte, né, considerando todas as práticas empresariais como sendo fundamentais na hora, né, de escolher aquela marca que ela quer comprar. Sem dúvida, Mauro. Foi inteiramente contemplada pelas palavras da doutora Viviane, né? Acho que cada vez mais a decisão de compra envolve um processo de identificação, né? Então, a gente quer saber o que está por trás daquele produto, a gente quer saber o que está por trás daquele serviço, né? Acho que esse compromisso social das empresas né, enfim, evitar práticas abusivas, né? Não contratar na sua política de marketing, publicidade, é, artistas, pessoas do meio social, famosos, né, que estão envolvidos em precedentes, né, envolvendo aí casos, por exemplo, de violência doméstica e familiar contra a mulher. Enfim, acho que isso cada vez mais vai ao encontro dessa responsabilidade social, né? As empresas estão cada vez sendo mais cobradas para manifestarem compromisso público com a sua responsabilidade social. A gente cada vez mais, né, a gente tem uma grande concorrência aí, né, no mercado, né, com cada vez mais empresas aí oferecendo
concorrendo entre si pela escolha do consumidor, e muitas vezes o critério não passa apenas, né, pela qualidade do produto ou do serviço. Sim, obviamente, isso é um critério, não vai deixar de ser, né? Não imagino aí um horizonte de futuro em que a gente deixe de ter como critério a qualidade do produto, a qualidade do serviço prestado. Mas, para além desse critério, né, a gente também observa, sem dúvida alguma, o compromisso social. A gente quer se identificar, inclusive não só numa primeira compra, mas num processo de fidelização também, né? Quanto mais a gente se sente parte, se identifica com a política social daquela empresa, mais a gente retorna, né? E volta a utilizar aquele serviço, volta a utilizar aquele produto. O próprio boca a boca também, a gente comenta com as pessoas de quem somos próximos, né? Faz um elogio, publica na nossa rede social, né? A gente hoje não só os grandes influenciadores possuem esse papel, né? Mas nós também, enquanto pequenos consumidores, pequenos influenciadores, influenciadores da nossa pequena rede ali, também temos esse papel de, poxa, isso aqui foi muito bom, eu quero indicar, porque além de ter sido muito bom, eu percebo que essa empresa, eu confio nela, né? Eu confio nela, ela tem um compromisso social, enfim, e isso faz com que pessoas que viram, né, que confiam também na nossa indicação ou na nossa contraindicação também, né, em sentido diverso, também adiram aquela adesão ou não adesão, né? Eu acho que cada vez mais é uma tendência, inclusive, que não deve retroceder. A tendência é que ela se torne cada vez mais forte e ativa. Bom, eu vou dar uma abreviada aqui para a gente entrar no próximo assunto, que é o último aqui da nossa pauta do Gente do MPD que fala de hoje, sempre parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, retransmissão às 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, declarou na terça-feira agora, durante um encontro na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, que algumas decisões tomadas pela Corte dificultaram o combate à corrupção no Brasil. O ministro mencionou julgamentos que contrariaram bandeiras da Operação Lava Jato, resultando em derrotas para sua própria posição. Destacou também que, embora algumas decisões não tenham atendido às expectativas da sociedade, é fundamental respeitar as opiniões divergentes. Entre as decisões criticadas pelo ministro Barroso estão o fim da prisão em segunda instância e a anulação de sentenças devido à ordem de fala dos delatores. O ministro Barroso tem razão, procurador Júlio? Total razão. O Supremo tomou uma série de decisões que enterrou a Operação Lava Jato e que, de certa forma, inviabilizam o combate à corrupção no país. Especialmente a questão da prisão em segunda instância, porque o fato do Brasil não admitir a prisão, mesmo depois de uma pessoa ser condenada em duas instâncias, quer dizer, foi condenada em primeira, confirmada em segunda por um órgão colegiado, coloca o Brasil numa posição única no mundo. Nenhum país é assim. Na França, os Estados Unidos, que são os berços dos direitos civis, dos direitos individuais, né, contra o absolutismo, a força do cidadão devido ao processo legal, eles não têm isso. A presunção de inocência nos Estados Unidos vai até o julgamento. Você presume inocente até ser condenado. Condenado em primeiro grau, primeira instância, já vai cumprir pena. A França, a mesma coisa, os países da Europa são assim. O Brasil, a gente queria chegar, não, olha, precisa da confirmação em segunda instância. Nem isso a gente conseguiu. E o Supremo, uma hora dizia, olha, não pode, pode, agora não pode de novo, agora pode, voltou a poder, agora não pode mais prender em segunda instância. Ministros que mudaram de opinião assim, sem que houvesse uma grande, não houve mudança no texto constitucional, só houve mudança no contexto político do país. Então, são mudanças injustificáveis e com consequências que eles sabem muito bem quais são. Hoje, quem comete um ato de corrupção, se tiver dinheiro para pagar bons advogados e ficar recorrendo, não vai ser preso nunca, né? O crime vai prescrever.
Então, se não pode prender em segunda instância, depende do trânsito em julgado depois do último recurso no Supremo, não vai cumprir pena. Só vai ser condenado e preso quem roubou pouco. Quem roubar muito pode estar tranquilo, que não tem a menor possibilidade de ser preso. E outras decisões, assim, que o Supremo adotou, que acabaram com a Lava Jato, assim, decisões, voltando atrás em decisões anteriores. É, em vários casos, ele dizia que a vara competente era de Curitiba. Aí lá na frente, no processo, já no final, não, não é Curitiba, é Brasília. Olha, competência de vara é uma coisa que você decide no começo do processo, não no final do processo. Então, coisas que já estavam decididas foram revertidas. Esse caso do Aldemir Bendini, né, a questão da ordem dos delatados, não havia nenhuma norma dizendo que o delator tinha que falar antes do delatado para que o delatado pudesse ter um direito de defesa mais amplo. Nunca foi assim, nunca foi dito. Aí você tem uma regra, então, que retroage, que é inédita, que foi criada no julgamento e que retroage. Ninguém podia adivinhar. Se tivesse feito diferente, ia falar, ué, mas vocês estão fazendo uma coisa que não está na lei. Segue a lei? Não, a lei está errada. Então, a transferência também de casos para a Justiça Eleitoral, casos que já estavam com apuração avançada, e outras faculdades que o Supremo tem, como julgar habeas corpus, per saltum, né? A pessoa, no começo de uma investigação, vai direto para o Supremo pedir um habeas corpus, não passa pelo juiz de primeiro grau, nem de segundo, nem pelo STJ, vai direto para o Supremo. E muitas vezes o HC é dado assim em tempo recorde para trancar a ação penal, ou seja, não pode nem começar a ação penal. E teve casos que foi assim, para trancar as investigações. Não pode investigar. Não há motivo para a investigação. Então, tudo isso passa uma mensagem muito ruim, né? E que configuram o Brasil, a meu ver, tem países que são paraísos fiscais. Nós somos o paraíso da corrupção. Nós somos um país que é paraíso da corrupção, paraíso criminal, porque para alguém cometer um crime e pagar pelo crime, se for um crime de colarinho branco, crime de corrupção, é muito raro, muito difícil. Doutor Antônio Carlos, essa mensagem ruim a qual se referiu o procurador Júlio é o tal do efeito pedagógico, né? Ou seja, o crime compensa, né? E quanto mais a pessoa tem poder, mais ela sabe que ela vai ter as instâncias ali para recorrer, que vai ter dinheiro para isso, vai ter possibilidade para isso, aí o crime, né, nunca vai ser punido. Exatamente, o doutor Júlio abordou com precisão o tema, Mauro, e é essa questão mesmo, se sedimenta na sociedade, o crime compensa, se sedimenta na sociedade, corrupto não vai preso nunca, corrupto não vai pagar nunca pelos seus erros, pelos seus crimes, né? E essa coisa que vai se sedimentando na sociedade é muito, muito ruim, e a gente não vê qual o caminho para conseguir que isso seja revertido, né? Que essa tendência seja revertida. Essa é a grande preocupação, aliás, tem sido, Mauro e caros doutores que compõem esse grupo, tem sido objeto de debates fortes dentro das estruturas tanto dos trabalhadores públicos como da iniciativa privada no bloco anterior, né, contém com certeza uma participação importante a ser dada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio. Então, essa estrutura toda tem um papel a cumprir e nós estamos debatendo em profundidade essas questões, doutor Carlos Mauro Friso, e precisa ser encontrada a forma de reversão. Vamos para as perguntas da nossa audiência. O tempo aqui está apertado. Eu vou pedir a gentileza de vocês todos, 20 segundos para cada resposta, para a gente poder chegar no final de todas elas. São 4, uma para cada um. O Antônio Carlos está falando, eu vou com você primeiro, Antônio Carlos. Os governos, a pergunta é do César, ele está no Instagram, valeu, César. Os governos já estão extinguindo funções e, por consequência, há carreiras também que estão sendo extintas? Bem breve, Antônio Carlos. Sem dúvida nenhuma, César, e essa é uma preocupação presente em todas as nossas discussões. Aliás, o tema do Congresso nosso esse ano é exatamente essa questão, a terceirização e a destruição das carreiras de Estado. Temos que trabalhar profundamente nessa questão.
Bem breve também, doutora Jordana. Daniela, que te pergunta aqui pelo Facebook. Daniela, obrigado. Está havendo um crescimento, uma expansão no número de defensoras e defensores públicos em São Paulo, na carreira? Sim, Mauro, a Defensoria de São Paulo ela foi criada em 2006, né? Temos apenas 18 anos, foi uma das últimas defensorias do país a serem criadas, né? Foi realizado um concurso de ingresso na carreira de defensor público. Esse concurso foi finalizado e agora está, né, em andamento o processo de nomeação dos aprovados nesse concurso, né? A gente espera que a carreira possa se ampliar novamente, continuamente, porque ainda temos aí uma grande necessidade de ampliar, né, o nosso atendimento à população vulnerável do estado de São Paulo. Doutora Viviane, bem rapidinho também, o Jaime está com a gente no WhatsApp, valeu Jaime, sempre participando e perguntando aqui hoje, ele quer saber quais são as maiores dificuldades de mediação numa empresa familiar, inclusive na área rural. É, uma das grandes dificuldades, principalmente assim, na área rural que a gente vê, é as relações de emprego, que tudo se confunde. Então, fica uma relação familiar, mistura o dever de cuidado, mistura a empresa, e aí qualquer tipo de litígio a gente tem que conseguir separar o que é família, o que é trabalho e aonde eles se confundem. Então, isso realmente é muito difícil. Doutor Júlio, a última pergunta, o Douglas está no Facebook também. As operações em PIX estão sendo frequentes por governos estaduais e municipais, ou seja, ele quer saber se as transações feitas, né, pelos governos em PIX estão aumentando, né? Veja, o Pix foi uma inovação tecnológica excelente, né, para o setor privado e para o setor público também, porque você consegue liquidar uma despesa mais rapidamente, é bom para quem recebe, é bom para quem paga, porque se quem recebe está mais feliz, às vezes oferece um preço menor, então tem se ampliado, sim. E desburocratiza todo um sistema, né? Antes a gente dependia de compensação de documentos, hoje isso diminuiu bastante, né? Pois é, fazer uma ordem bancária, aqui para o banco, ficava lá às vezes 48 horas, 24 para poder estar na conta do credor. Então, hoje é instantâneo, né? Excelente. Vamos colocar um ponto final aqui nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Quinta-feira por aqui sempre é o Gente do MPD que fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. O agradecimento aqui em nome de toda a nossa equipe aos participantes, Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público de Contas, junto ao TCU. Ele é diretor do Movimento do Ministério Público Democrático. Doutora Viviane Cursino, vice-presidente da Comissão de Mediação da OAB Taubaté, interior de São Paulo. Dr. Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, e a doutora Jordana de Matos Nunes Rolim, presidente da Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos. Mais uma vez o agradecimento, a gente espera todo mundo numa próxima oportunidade para outras análises, para outros debates. Programa Gente que Fala, no ar há 23 anos, sempre realização da ABCOM, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação do Luiz Ferro, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você do outro lado, sempre a razão da nossa presença aqui, espectador, internauta, ouvinte. Olha, a gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde, e às 10 da noite, retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também para outras 20 cidades lá da região. Um abraço para todo mundo, tchau, até amanhã.